E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui novamente. Bom vê-los aqui tentando aprender mais um pouco. Então vamos lá, hoje a gente vai ver um exemplo de fluxo de campo elétrico. Tá? Como a gente calcular o fluxo de campo elétrico, no caso aqui, de uma superfície cilíndrica. Então o problema diz o seguinte, ó, primeiro exemplo, superfície cilíndrica de raio R e comprimento L, imersos em um campo elétrico uniforme. Qual o fluxo de campo elétrico através dessa superfície fechada? Então tá aqui, ó, tem um cilindro, então você imagina aí um cilindro, uma lata de óleo, né? E ela está imersa dentro de um campo elétrico. Então as linhas de campo elétrico estão entrando de um lado do cilindro e saindo do outro lado do cilindro. Então, como que a gente vai calcular o fluxo elétrico através dessa superfície? Então, primeiro vamos dividir a superfície, ó. Então a gente vai ter o lado A, né? Podemos chamar de lado A, onde a gente tem as linhas de campo entrando, então está aqui o vetor campo elétrico, e como a gente está pegando essa área, aonde que vai estar o vetor dA? O vetor dA vai estar perpendicular com a área, certo? Do lado de cá, da mesma forma, só que agora o vetor campo elétrico está para a direita e, novamente, o vetor dA está perpendicular com a superfície, ou seja, nesse caso ele vai coincidir para a direita também, tá? Formando um ângulo aqui de 0 grau com o campo elétrico e aqui forma um ângulo de 180 graus com o campo elétrico, certo? E na parte superior, a gente tem aqui, ou seja, na superfície aí do cilindro, né? A gente tem aqui o campo elétrico paralelo com a superfície e o vetor dA, novamente, perpendicular com a superfície. Então, aponta para cima nesse caso e o ângulo aqui é 90 graus entre o vetor dA e o vetor campo elétrico. Então, o que a gente tem que fazer para o cálculo total do fluxo? Somar o fluxo desse pedaço, mais o fluxo desse pedaço, mais o fluxo desse. Então, a gente pode escrever a expressão φ igual a integral de EdA para as três regiões. Então, o φ vai ser integral de EdA para a região A, mais integral de EdA para a região B, mais integral de EdA para a região C. Certo? Vamos calcular por partes. Vamos fazer primeiro para face A, né? Então, a face A primeiro tem um ângulo de 180 entre E e dA. Então, nós podemos escrever a integral de EdA como E cosseno do ângulo vezes o dA. Perceba que aqui a gente tinha um produto escalar e aqui a gente escreveu o produto escalar em termos do cosseno do ângulo entre eles. Então, o cosseno de 180 é negativo, o E constante pode sair da integral, e a gente fica o integral de dA. Integral de dA, todo mundo sabe fazer com o pé nas costas, é simplesmente A. Então, na face A, a gente tem um fluxo igual a menos E vezes A. Certo? Vamos para a face C. Primeiro. Então, na face C, a gente vai ter a integral de EdA, que é a base. Analogamente, né, a gente vai ter... desculpa aqui. Acho que cometi um erro aqui. Primeiro a face B. Tá? Face B, né, a gente tem que a integral de EdA vai ser E cosseno, tá, de θ, só que θ agora é 0 graus. Vamos ver a face B. Na verdade, é face C, pessoal. A gente está considerando essa face, tá? Então, vamos lá. Então, a face C, a gente vai ter aqui cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. O E sai da integral novamente e a gente tem E vezes a área de novo. E, por último, no caso, a face B. Só que eu troquei os índices, né? Aqui é C e aqui é B, certo? Na face B, a gente tem que o ângulo entre E e dA é 90 graus. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, cosseno de 90 é 0, isso aqui é 0, então a gente tem que o fluxo nessa região é 0. Somando os três, a gente vai ter menos E vezes A, mais E vezes A, mais 0. Tudo isso vai dar 0. O que era esperado, pessoal.
Por que era esperado o fluxo total dar zero? Se a gente voltar na nossa imagem aqui, vocês concordam que todas as linhas de campo elétrico que estão entrando nessa face estão saindo por essa face. Então o fluxo total só poderia ser zero, tá? Obrigado por assistirem. Vejo vocês no próximo exemplo. Grande abraço.